Fala galera, vocês estão bom? Estamos aqui de novo mais uma vez para aquele reviewzinho de Damn Reincarnation, então nem vamos perder tempo, já garante aquele likezão do fortalecimento, se inscreva no canal, se for a sua primeira vez aqui, é claro, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. No último capítulo a gente viu as consequências que aconteceram aí com o Yoji por se bandear pela galerinha do mal. E aí, logo no finalzinho, nós vimos que o Balzac parou o menino Eugene ali no corredor para trocar uma ideia com ele a respeito de algo que ele não tinha conseguido falar lá dentro da sala, até porque tinha um monte de abelhudo. Nesse momento, o Eugene vai todo armado para a situação, até porque não é lá muito confiável ficar trocando ideia aí com um mago negro, né? Nisso ele vai naquele pique, tentando ir direto ao assunto, cortando o papo e perguntando ao Balzac o que ele estava interessado em conversar com ele. O Balzac então vem com uma série de floreios dizendo que o nome do Eugene já tá bem famosinho por aí e que tá todo mundo sabendo que ele tá querendo estudar magia. A tal da fofoca corre rápido em tudo quanto é webtoon. Sabendo então do interesse do garoto de ir até Acreon, que é a tal biblioteca que tem trocentos livros antigos e é meio como se fosse o pináculo, o centro ali de conhecimento de magia desse mundo, o Balzac diz então que mesmo ele tendo uma recomendação diretamente escrita pelo Loberen, que é o mestre aí da Torre Vermelha, não seria o suficiente para que todo mundo chancelasse e aprovasse a entrada do moleque numa biblioteca desse calibre. Por conta disso, ele próprio aí se compromete a fazer mais uma cartinha para ajudar o menino Eugene. Menino Eugene esse que fica escabriado com quais seriam as reais intenções do Balzac ao fazer esse ato. Mas já dizia a mamãe, cavalo dado não se olha os dentes. O Balzac então diz que isso era meio que uma questão de diplomacia, uma tentativa de fazer com que as relações ficassem um pouco melhores, principalmente com o Loberian, o mestre da Torre Vermelha, que não ia com a cara do malandro simplesmente por ele ser um mago negro. Além disso, não é todo dia que você pode ajudar diretamente um vermute e acabar recebendo uns pontinhos a mais com a família. Não que isso fosse influenciar diretamente em nada, até porque o próprio Eugene diz que apesar dele estar tentado aí a receber a carta, ele não vai mudar a relação com a galera da Guilda dos Magos Negros, que é cada um no seu quadrado. Mas como eu disse, cavalo dado não se olha os dentes. E é melhor você ter duas cartinhas de mestre de torre do que apenas uma, né? Antes da conversa terminar, o Eugene meio que pergunta mais uma vez se realmente a galera da Guilda dos Magos Negros não teve nada a ver com o incidente do seu irmão. E o Balzac aumenta até um pouquinho o tom, dizendo que ele tem muito orgulho de ser um mago negro e apesar de todo o estigma que eles sofrem aí por utilizarem magias não convencionais, eles não aceitariam um fracote sem talento dentro da guilda. Ou seja, o Yoji está sendo feito de gato e sapato até pela galera que é considerado a banda podre da situação. O que obviamente faz com que o Eugene pense que na verdade o Yoji é um verdadeiro otário. Mas enfim, a gente muda de cena aí e tem um rápido flashback de uma conversa que o Eugene teve com seu pai, aonde ele permitiu que o moleque utilizasse aqueles corações de unicórnio, aqueles que iam ser utilizados lá no ritual do menino Yoji e que graças a Deus não foram utilizados. Enfim, o chefe da família disse que o Eugene poderia utilizar aqueles corações, já que foi por conta da interceptação dele que todo esse desbarato foi desarrumado aí. Um detalhe curioso é que esse encontro do Eugene com o chefe da família na novel é bem mais extenso e tem até uns detalhes curiosos aonde o chefe, o patriarca, acaba comentando sobre as suas preocupações com o Yoji e até uma série de questões como se ele sentisse um pouco de culpa por tudo que aconteceu. Tem até um momento Mr. Catra da situação, aonde ele acaba aí justificando o fato de ter tido um rolo com a Anicília, que seria a segunda esposa, a mãe do Ciel e da Cian, porque ele sentia que o primogênito, ou seja, o Yoji, ele precisava de um estímulo a mais para se desenvolver. Ele sendo filho único, sendo aí o primogênito diretamente ligado à linha de sucessão, iria meio que fazer com que o moleque ficasse meio corpo mole. E nisso ele quis arrumar uma outra esposinha, mais uns filhinhos, para gerar uma competitividade na situação. Argumento meio sem vergonha pra tu arrumar uma segunda esposa, Meteu a catragem no bagulho. Mas enfim, o cara acaba dizendo que esse tiro, de certa forma, talvez tenha saído pela culatra, porque deixou o Yoji um tanto quanto mais pressionado por conta da presença da Anicília e dos outros dois filhos, e que a gente já viu que existe ali uma guerrinha velada na situação.
E por conta disso ele se sentiu um pouco culpado, ou como se talvez as suas tentativas de fazer com que o Yoji se desenvolvesse melhor não tivesse dado tão certo. Além disso, ele acaba confirmando mesmo pro Eugene que o Yoji ele vai acabar vivendo aí junto com a família da sua mãe, né, a Theonis. Que conforme ela própria tinha dito, o fato dele voltar lá para a casa principal talvez não fosse a melhor solução, porque o cara ia ser feito de chacota e meio que a Nicília teria ali meio que a prova da sua vitória, né? Ou seja, os seus filhos acabaram prosperando em relação ao filho da Theonis, que é o Yoji, de uma forma bem clara e jogada na cara, assim. Ou seja, ia virar um salseiro do caramba. Mas enfim, aqui na Webtoon eles meio que cortaram esse diálogo, mas eu achei interessante comentar aqui pra vocês que isso acontece. Nesse momento, então, o Eugene pega todos aqueles corações de unicórnio, que são de seres extremamente raros, e acaba absorvendo a mana que tem ali dentro. E ele próprio até comenta de que, apesar de ser o coração de um monstro, né, o unicórnio, por ser um animal meio puro, meio rarão mesmo, tinha ali pouquíssimas impurezas na mana contida dentro daqueles corações. Isso faz com que o moleque absorva tanta quantidade de mana que ele tá prestes aí a atingir a 4ª estrela, né? E ele seria aí, atingindo a 4ª estrela antes dos seus 20 anos de idade, seria o primeiro Lionheart a fazer um feito desses. O que faz com que o cara fique pensando até também no patriarca da família, no seu irmão e também no próprio Vermute, aquele qual ele colocou o objetivo de superar algum dia. Unindo então toda a expertise que ele tinha por conta da sua vida passada como Hamel e também todas essas habilidades que ele vinha aprendendo aí junto com os Vermute, ele se esperava tornar um guerreiro muito mais valoroso e muito mais poderoso do que ele tinha sido na sua vida anterior. Mas enfim, absorveu a manazinha ali, a gente muda de cena com o Garges dando uma gankada no moleque e dizendo que o tal testículozão de gigante lá ficou numa bagatela de 300 milhãozinho, coisa pouca, o que deixa o Eugene já meio trigado, né? Mas nada que um cartãozinho Black sem limites não possa pagar. O moço da recepção, vendo aquele Black, nem perde tempo, já pergunta se o moleque quer fazer um título de capitalização. Um ótimo produto de investimento. Aí, ó, se a gente tivesse patrocínio de alguma coisa financeira, aqui seria um momento ideal pra gente começar a falar. Mas enfim, estamos sem patrocínio, vou ficar só no preto e branco aqui fazendo esse comentário aleatório. Mas o Eugene, que não é bobo nem nada, só quer fazer o pagamento ali, que ele acabou prometendo a seu amigo, né? E aí meteu o pezinho e vamos embora. Rola até um momento cômico ali, onde o Gardes diz que o que tiver ali dentro do testículo do gigante pode ser compartilhado com o Eugene, caso ele queira. É, um troço meio escabrioso, né? Eugene, que não é bobo nem nada, ele não quer nem saber dessa história de testículo de gigante, mas ele sim está bem interessado no método da chama vermelha, que é o método aí de controle de mana, vamos dizer assim, que o Gardes tinha desenvolvido. Isso porque o moleque agora, ele quer ser pique cientista, ele quer fazer o estudo direitinho de quais são as técnicas disponíveis que ele tem na mesa e o que ele pode aproveitar de cada uma delas. Só que aí acaba acontecendo um detalhe bastante peculiar, aonde o Eugene, na sua caminhadazinha ali de leve, meio que acaba percebendo um tom único de roxo, um tom tão único que faz com que a memória dele se ative meio que instantaneamente, tão único que poderia ser somente de uma pessoa, a Siena. A cor de seus cabelos proveniente do seu uso de mana durante tanto tempo era tão única e tão específica que o Eugene não tinha nenhuma sombra de dúvida de que aquela sim era Siena. E é claro que o capítulo terminou aí, e é claro que o capítulo acabou nesse momento com a gente com o dedo na boca, chupando o dedo, tendo que esperar uma semana para descobrir que treta doida que é essa. A Siena tá viva mesmo após 300 anos tendo se passado? Calma que você não precisa esperar uma semana não. Fica aqui comigo que eu vou te contar porque a zona de spoilers tá on. Mas se você não curte spoilers, muito obrigado por ter acompanhado esse reviewzinho de lei. Eu espero que você na próxima semana. E é isso. Agora, se tu é spoiler masoquista, vem. Sim, galera, o Eugene ele fica trigadaço porque ele vê aqueles cabelos arroxeados e ele não tem nenhuma dúvida de que aquela era Siena. E ao ir em direção à garota, ele meio que confirma o que ele tinha meio que pressuposto ali, era a Siena mesmo.
Só que calma lá, alguma coisa estava um pouco estranha, porque logo nesse primeiro momento o Eugene acaba já chamando a garota, só que ele não vê nenhum tipo de reação dela. E ao perceber que ele estava chamando a garota ali de uma forma bem eloquente, de uma forma bem enérgica, várias pessoas estavam olhando para o garoto como se ele fosse uma espécie de louco. E pior de tudo, para confirmar o que o garoto talvez meio que já tinha especulado ali numa fração de segundos. As pessoas a qual cruzavam a Siena pareciam não estar vendo a garota e ela meio que era atravessada como se fosse uma espécie de holograma. O que deixa o Eugene um pouco bugado se aquilo ali era um fantasma ou coisa do tipo. O Eugene então acaba seguindo a garota que vai até aquela mansão lá, que agora eu vou esquecer o nome do trem, aquela mansão onde ele viu que tem aquela estátua da Siena na frente e tem aquele quadrozão bolado. E por um momento ele sente como se aquela visão meio que desse uma fagulhazinha de movimento, como se os olhos dela fossem em direção a ele. Só que ele percebe que o semblante dessa Siena não tem nada a ver com o semblante da Siena que ele conhecia. Até porque a Siena era uma garota que vivia sempre sorridente ali, com os dentes em aberto, estralado para ele, até porque eu não sei se vocês perceberam, mas aparentemente o amor está no ar. E essa Siena parecia cansada, com os olhos pesados, uma boca meio seca, sem muita expressão e coisa do tipo. De certa forma, o Eugene fica pensando ali o que estava acontecendo e ele acredita fielmente que aquilo ali não é apenas uma coisa aleatória. Aquilo provavelmente era algum tipo de projeção, uma espécie de exposição astral. Eu não sei agora se vai fazer sentido o que eu vou falar. Ou seja, é como se a energia da Siena tivesse sido emitida da onde ela está, indo em direção ali, meio que criando aquela visão. O Eugene, então, ele pensa em criar um tipo de movimento super específico, tão único, que faria com que mesmo a energia projetada por toda essa distância, sei lá onde a Siena está da vida aí, pudesse captar a sua presença e meio que, de alguma forma, desse algum sinal para ele. Pô, me dá um sinal de que eu não tô maluco, me dá um sinal de que o que eu tô pensando é verdade. É um moleque singelamente pega dois dedão no meio, levanta pro alto, aponta ali pra Siena ali, que rapidamente a imagem, aquele holograma, aquela visão, emite aí um grande sorriso, o que faz com que o moleque chegue à conclusão de que, tipo, vencemos, família, Siena tá viva. A expressão é tão grande, tão única, de tal forma com que ela acabe reconhecendo o Hamel naquele corpo do Eugene, né? Até porque o cara já não tá mais no corpinho original dele. Que a própria Siena, meio por visão, né? Acaba dizendo, eu te achei. E aí o Eugene tem a certeza absoluta de que, de alguma forma, não sabe se aonde ou quando essa mulher tá e se ela foi selada por alguém, se ela própria se selou para talvez tentar preservar a sua vida ao longo desse tempo todo, ou alguma outra coisa do tipo. Mas enfim, ele tem a certeza absoluta de que a Siena tá viva e a gente meio que tem uma quest surgindo aí de encontre a Siena, encontre o amor. Logo em pequenos instantes depois, essa imagem da Siena, essa projeção, ela acaba sumindo. E o Eugene fica com uma pulga atrás da orelha que é justamente de, cara, como que ela poderia saber que eu estava aqui ou que eu renasci? E ele fica tentando conjecturar uma série de coisas, se foi talvez algum ato que ele fez ali em frente à sua estátua, ou se foi algum ato que ele fez ali em frente à sua imagem. Mas só que ele fica pensando que, cara, durante 300 anos, a quantidade de pessoas que devem ter cruzado aquela estátua, que devem ter cruzado aquela imagem e tendo feito aí um ato específico, mesmo esse de mandar o dedão do meio aí que ele mandou para a imagem e a imagem estalou, opa, ignorância assim só pode vir do estúpido Hamel. Não fazia sentido, o que leva ele a crer que vocês lembram que aquele colarzinho que ele estava utilizando teve uma treta lá, que meio que foi colocado ali bagulho de memória, mexeram com o mano ali, enfim, ele chega meio que à conclusão de que talvez o fato desse start, dessa visão ter aparecido ali, estava ligado a esse colar ter entrado meio que nesse meio ali da estátua da Siena, nesse meio ali daquela imagem, e isso meio que trigou essa visão, meio que trigou a Siena, seja lá onde ela esteja, a aparecer ali por meio de visão. E isso faz com que o nosso nobre guerreiro
meio que realmente inicie essa quest secundária aí, que logo logo vai virar principal, que é encontrar a Sienna. E ele diz que dessa vez quem vai ir atrás dela é ele próprio. E eu acho que deu por hoje de spoilers, né, galerinha? Senão daqui a pouco o troço vira zona. The Beginning After the End, pra quem acompanha, já sabe que agora já tem um vídeo separado, tanto spoiler que a gente já deu. Mas enfim, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece aí de deixar aquele likezão no fortalecimento, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é claro, compartilha para todo mundo que tem vídeo de Demon Reincarnation rolando por aqui. E também deixe seu comentário do que você está achando da série, o que você está achando da obra. E se você acha que ela realmente tem potencial de ser uma top webtoon aí daqui uns anos, talvez, uns meses. Eu acho que ela já está encaminhada para isso. Mas enfim, deixe seu comentário aí. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vocês são 10 e valeu!